Acho que entramos, né? Boa noite a todos. Hoje dando continuidade ao estudo do livro As Dores da Alma. Leitura comentada, né? Desse livro que é do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito do Hamed. Nós vamos tratar agora do capítulo que fala sobre a perda. Esse tema, ele é subdividido em 3 partes no livro. Então, eu não vou fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer cada vídeo uma parte, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, né? Fica pesado e longo. Na primeira parte desse tema, a perda, ele vai falar sobre a perda de amizades, né? E é muito interessante esse capítulo da perda, porque um pouquinho antes de entrar nesse tema da perda, sobre as amizades, é importante que a gente entenda a questão de desprendimento, né? De buscar essa compreensão de que tudo é transitório. Então, nós não controlamos o que ainda não aconteceu. Interessante ressaltar que antes de entrar nesse tema das perdas, nesse campo das emoções, dos sentimentos, né? A vida espiritual, por coincidência ou não, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele saiu num tema que fala justamente do desprendimento dos bens terrenos. E por que eu estou trazendo um pouquinho antes de falar sobre a perda das amizades, sobre desprendimento de bens terrenos? Porque muitas das vezes é o apego, né, que nos traz na vida grandes rompimentos. Esse apego se dá de muitas formas, mas como ainda somos seres em evolução e muito apegados à matéria, né, e a tudo que é terreno, o apego às coisas terrenas é muito grande. E muitas vezes daí acontecem as grandes tragédias, né, que vão acompanhar famílias aí, existências após existências. Às vezes as grandes rixas familiares de uma família para com outra têm a sua origem, né, nessa disputa pelos bens terrenos, nesse apego. Então, boas amizades foram desfeitas em virtude disso. E por isso que eu queria falar um pouco antes do apego aos bens terrenos, antes de entrar no tema da perda da amizade. Então, eu vou ler só um pequeno trecho aqui, das páginas onde se citam isso no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que é no capítulo 16, no item 14, desprendimento dos bens terrenos. Alguns trechos só que eu vou citar, só mesmo para nos trazer essa referência, né? Então, do item 14, o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Sim, porque de todas as passagens do Evangelho em que Jesus nos traz a necessidade do desapego, né, aos bens terrenos, à riqueza, às posses, à propriedade, ele não quer dizer que a gente tem que desfazer de tudo ou negligenciar aquilo que foi herdado ou conquistado através do trabalho. Não é isso. O que nós não podemos é tornar-nos escravos dos bens terrenos. E quando eu me refiro a bens terrenos, eu falo não só da propriedade, né, material, né, por exemplo, de um carro, de uma casa, mas é o apego, por exemplo, ao poder, às
posições em que o indivíduo se sente ali controlador, né? Em que ele detém uma função, onde ele tem várias pessoas sob sua responsabilidade, muitas das vezes não agindo condizente com aquela função, né? E ali ele esquece que tudo que nós temos tem uma razão de ser. Nada é nosso, tudo é transitório. Se nós conquistamos alguma coisa, é porque nós recebemos de Deus a condição para isso. Ou seja, a saúde, a inteligência, os dons, as habilidades que nós podemos desenvolver e, através deles, conquistar essas posses. Mas, boa noite, Lislene, que bom ter você aqui. Mas, esses dons que nós temos, a nossa inteligência, a nossa criatividade, né? O aprendizado que nós temos ao longo da vida, o nosso estudo, só é possível porque Deus nos concedeu. Então nós temos que lembrar, isso não é para uso exclusivo nosso, é para o melhor uso que nós possamos fazer, para a nossa evolução, mas também em prol da humanidade. Por isso eu queria entrar um pouco antes nesse tema do apego, do desapego aos bens terrenos, para depois falar da perda das amizades, né? Porque nós precisamos lembrar que, assim como hoje existem pessoas que têm uma posição melhor, economicamente falando, né? Ou socialmente falando, para aquelas pessoas que consideram o poder ou a fama, né? Uma coisa de valor. Se elas estão assim hoje, muito provavelmente, porque é assim que funciona a espiritualidade, né? Elas receberam essa chance de vir, né, com essa condição melhor, porque isso é uma prova. Não é expiação, é diferente. Por que é uma prova? Porque é a forma como ela vai escolher fazer uso daquilo que ela recebeu em empréstimo, é que vai mostrar se ela realmente está superando essa prova nessa vida ou não. O que acontece, deixa eu dar um exemplo para vocês. Até hoje eu escutei isso e foi muito engraçado. As pessoas que precisam vir para, aliás, todos nós precisamos, né, de vir para resgatar as nossas faltas, né, e para vencer as nossas fraquezas. Então, as pessoas que têm o orgulho ou a vaidade com uma grande fraqueza e precisa resgatar isso, o tempo todo nessa vida, elas serão colocadas em situações onde elas vão ter que abrir mão do orgulho e da vaidade para vencer essa prova, para evoluir, para ficar mais leve, para abrir mão disso. Mas, quando isso não acontece, já existe na programação reencarnatória, e a pessoa participa disso, com poucas exceções, mas nós participamos da nossa programação reencarnatória, já está preparado algo que há de nos despertar, caso a gente se desvie do caminho que nós traçamos para nós mesmos ao reencarnar, né? Então, um exemplo. Eu não vou lembrar agora de onde que é a situação, a pessoa, o caso ou o livro, mas um exemplo. Determinado espírito precisa de resgatar uma dívida que ele tem, né, de vidas passadas, e ele pede, antes de reencarnar, ao traçar, participar do planejamento reencarnatório dele, que ele, ao nascer ou durante a sua reencarnação, melhor dizendo, durante a sua existência, né, depois da reencarnação, que ele perca, me parece que ou a mão ou o braço, porque ele fez mau uso dele em vidas passadas. Ele pediu para passar por isso. Porém, quando ele reencarna, ele já tinha um grau de equilíbrio maior, um comprometimento que, mesmo com o véu do esquecimento que nós recebemos quando encarnamos,
ele manteve na sua essência. E ele voltou à sua existência para a prática da caridade, para o amor, para o autoconhecimento. Ou seja, ele cuidou da sua evolução e deu auxílio ao próximo. Então, quando chegou o tempo em que ele teria que perder ou a mão ou esse braço, ele perdeu um dedinho. Porque ele tinha mérito e não precisou passar por aquilo que estava previsto. E o contrário é verdadeiro também. Porque se nós traçamos um plano reencarnatório, sabendo que nós precisamos resgatar, e quando chega as épocas das provações, nós falhamos, nós não vencemos essas provas, além de adquirir, né, novas pautas para existências futuras, nós ainda não escapamos daquilo que estava traçado para nos corrigir. Daí as coisas que nos acontecem. Nada mais é do que a lei de causa e efeito, porque, como nós já falamos antes, tudo o que acontece agora vai reverberar lá na frente e vai voltar. Vai impactar em outras pessoas e em nós mesmos. Por isso, a importância de nós ponderarmos muito cada situação, cada decisão, cada escolha, né? Então, nesse capítulo sobre o desprendimento dos bens terrenos, que eu recomendo a todos que leiam, e que, só para trazer um resumo aqui, né, antes da gente entrar de fato no livro As Dores da Alma, deixa eu só entrar aqui. Um resumo que ele traz para a gente que é muito interessante. Ele fala o seguinte: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-la. E a riqueza, e a gente lembra que não fala só de dinheiro, nós falamos de poder, de influência, né? Daquilo que torna o homem senhor de alguma coisa e que às vezes ele esquece as responsabilidades que ele tem para com as demais pessoas, principalmente nos casos de poder, né? E a gente vê isso todos os dias, infelizmente, na questão do governo, das autoridades, que têm sob sua responsabilidade milhares de pessoas e usam mal essa situação, esse poder que eles têm, essa função ou esse cargo. Então, daí a gente tem histórias de muitas brigas, de muitas intrigas, de muitos ódios e inimigos reencarnando na mesma família, porque é preciso resgatar isso. Então, é preciso combater os maus instintos para que a gente consiga passar pelas provas, né? Aprender com elas e entender que nada acontece por acaso. Isso vai nos fortalecendo. Não é fácil, não, mas nos fortalece. E aí talvez consigamos quebrar aí um ciclo, né, de reencarnações, de muito rancor, de muitas dificuldades em relacionamentos familiares. E é assim que acontece vida após vida. Deixa eu ver o que a Eliane colocou. Entendi, Eliane. Sim, tudo tem um porquê, né? Na verdade, tem uma situação muito bonita, assim, naquele livro Memórias de um Suicida, em que né, dos personagens do livro, ele, ao cometer o suicídio, a família ficou muito perdida, sabe? E foi muito triste, assim, um filho foi preso, uma filha, coitada, foi explorada pela mãe, ela
se prostituiu sem querer, ela foi obrigada, foi explorada pela mãe. A mãe, que estava sempre acostumada a ter do bom e do melhor, não conseguiu enxergar de outra forma, então ela depois cometeu suicídio também. Então, assim, e esse espírito que estava no plano espiritual, vendo tudo isso, sofreu imensamente, porque para quem já leu o livro vai entender, e para quem não leu, eu recomendo que leia. Leiam, porque é uma lição, e não é só no caso de suicídio, é para tudo que nos acontece na vida. Então, esse personagem, cuja família se perdeu completamente, foram anos e anos e anos, depois que eles foram resgatados do Vale dos Suicidas, foram muitos anos até que eles tiveram a condição, passando por muito apoio, muito aprendizado, né? Porque eles foram resgatados pela Falange de Maria Santíssima, né? E aí, nesse, digamos, internato, onde eles ficaram durante muitos anos, eles aprenderam muita coisa. E quando ele teve condição de entender, ele pediu para urgentemente reencarnar, porque ele não aguentava mais lidar com o sofrimento de ver a família penando. Então, como ele não tinha sido forte o suficiente, né, para resistir às provas que ele passou e que o levaram a abreviar sua existência, ele pediu então que na próxima existência dele ele não tivesse filhos nem família, mas ele faria o máximo possível para cuidar de todos os órfãos que ele pudesse. Então, é muito bonito, sabe? O livro é maravilhoso porque nos traz lição do início ao fim e muita explicação para muita coisa. Então, a gente começa a olhar para a vida da gente, para a vida das pessoas à nossa volta, sabendo que tem um porquê. Nós não conhecemos a razão de cada um estar aqui, mas nós sabemos que tem um porquê e nós começamos a entender, né? E é daí da compreensão que nasce em nós essa libertação da mágoa, a libertação do rancor, o entendimento de que cada um tem a sua missão a cumprir, né? E cada um sabe o que faz de certo e de errado, porque em nós habitam as leis divinas, ou consciência. E quando nós buscamos não olhar para isso, quando nós continuamos insistindo no erro, no apego às posses, né, na ganância de querer tudo para nós, sabendo que não necessitamos, né, quando nós esquecemos a que viemos, né, e relegamos tudo que importa a segundo plano, ou esquecemos daquilo, nós estamos, na verdade, contraindo dívidas que são pesadíssimas, pesadíssimas, sabe? Daí, muitas das vezes, as pessoas terem um fim de vida muito triste, né? Muito sofrido. E outras vezes, também, a pessoa pede para passar por aquilo, porque quando o espírito alcança a consciência do que ele fez numa existência, né? No caso, na última existência e nas outras anteriores, e do que ele precisa resgatar, é tão comovente, né? É tão tocante aquilo nele, que ele pede para passar pelas provas que precisa. Daí, porque nós precisamos ser fortes, né? E compreender que há uma razão para tudo. O que nós podemos fazer da nossa parte é focar no que nós podemos fazer para melhorar nós mesmos. E cuidando do nosso caminho, a gente tem equilíbrio para poder ajudar o próximo.
Mas lembrando, nós não podemos percorrer o caminho do próximo por ele. Nós não podemos carregar o outro e fazer tudo, porque senão ele não vai aprender que ele tem que trilhar. Então a gente não vai estar ajudando, a gente vai estar atrapalhando. Porque quanto mais conforto, na zona de conforto a pessoa tiver, mais adiando a missão que ela tem e mais dívida ela vai estar contraindo. Então, em vez de ajudar, a gente está atrapalhando. Por isso, esse desapego aos bens, né, a poder, a tudo aquilo que nos segura, nos atrasa, nos pesa, é importante, né? E aí, por isso, a gente vai entrar nesse tema agora da perda, né, da primeira parte, falando das amizades. Mas entendendo que tudo tem um porquê, sim, tudo tem um propósito, né? E se a gente compreende isso, nós começamos a contribuir para que aqueles ciclos viciosos terminem nessa existência, pelo menos da nossa parte. Porque da parte do outro a gente não. O que a gente pode fazer, talvez, é orientar, se aceitar, é orar por ele, sempre, né, pelas pessoas, mas a gente não pode forçar, né? Não tem como. Cada um tem seu tempo aí de despertar e, como a gente falou, cada um está na sua idade astral. Então, nessa primeira parte da perda, é sobre a amizade. Então, o autor traz para nós o seguinte, é do Cícero, né, um romano, dos ensaios literários que ele deixou. Então, sobre a amizade, ele fala o seguinte: haverá alguma coisa mais doce do que teres alguém com quem possas falar de todas as tuas coisas, como se falasses contigo mesmo? Isso é amizade, né? E lembrar que a amizade, ela não anula, ela não é exclusiva, ela não anula outras virtudes, né? Então, a amizade, ela pode ser encontrada em qualquer nível ou tipo de relação. O que ele fala o seguinte é que o valor que ela tem é muito grande. Assim como a perda desse tipo de amizade causa um baque muito grande também, né? Mas aí ele vai trazer a compreensão e o entendimento disso e do porquê que isso acontece. Aí ele continua: entre amigos não existe nenhum limite às confidências, pois a virtude principal que os une é a sinceridade. Para que tenhamos maior compreensão sobre a amizade, é necessário analisarmos as profundezas da intimidade humana. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizam. Então, sim, né, é uma bênção. E muitas das vezes, né, nós encontramos pela vida aí pessoas que a gente fala que são almas de outras existências, né? Amigos de outras existências, de outras vidas, pessoas que são verdadeiros anjos e bênçãos em nossas vidas. Alguns são passageiros, porque chegam, cumprem ali aquele papel e tem que seguir adiante, porque tem seu caminho, e outros passam por uma vida inteira ao nosso lado, né? Como o caso do Divaldo lá, do Divaldo Franco e do Nilson, né? Que é muito bonito a história da amizade deles, e foi muito importante na caminhada dos dois. E tem outros que passam e terminam, né? Mas aí o autor coloca para nós essa diferença. Então ele coloca o seguinte: a criatura não deve endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade se receber ingratidão daqueles que considera amigos. Isso vale para tudo, na verdade, né? O que acontece é que a escuridão adora companhia, a tristeza adora companhia, a depressão adora companhia, e muitas das vezes o que acontece
é que quando nós olhamos com mágoa, com rancor, a traição de uma amizade, a perda, a decepção, a gente fecha o coração. E aí é um prato cheio, né, para a escuridão tomar conta de nós. Isso não pode acontecer, porque a gente tem que olhar para essas perdas com entendimento, com compreensão. Porque da mesma forma que nós temos nossas dores, nós temos nossas adversidades, né? Nós passamos as dificuldades que passamos, todos passam. E cada um há que procurar, sim, né? Através desse autoconhecimento, essa força que habita em nós, que é a centelha divina que todos temos. E de posse desse autoconhecimento, nós conseguimos um maior equilíbrio para lidar com essas situações de perdas. E aí o autor traz para nós, ele caracteriza aqui, né, os vários tipos de relação que a gente chama de amizade, mas que nem sempre é, né? Então ele continua falando o seguinte: de certo modo, temos por crença que amigos leais são somente aqueles que compartilham os mesmos gostos. Que amigos leais estão sempre à nossa disposição, tem que estar, né? E a gente pensa também que amigos leais são aqueles que concordam com tudo e que tem que concordar com tudo que a gente pensa. E não é assim que funciona, né? Amizade é aquela coisa, é aquele sentimento onde você está vendo o que o outro está passando, está presente ali por ele, mas não pode ser conivente com a queda dele. Há que ter essa obrigação de alertar, porque senão a gente está falhando com o papel de amigo, concordam? Não é invadir e nem impor, mas é pelo menos abrir os olhos um pouquinho para que a pessoa tenha aquela opção de entender, de pelo menos ouvir do ponto de vista de quem está fora. Esse é um amigo, porque aquela pessoa que só concorda com tudo não está fazendo muito favor, não, porque nós precisamos ter a opção das visões de fora de nós mesmos para que a gente possa olhar com lucidez para as situações, né? Às vezes, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente mesmo consegue se afastar um pouquinho da situação em que nós estamos ali e olhar de fora. É como se fosse uma projeção para fora de nós e a gente começa a olhar para nós e para a situação com isenção. Isso é o mais importante, é com isenção, né? Não é com julgamento, é olhar de fato para ver como é e o que é. Mas, algumas vezes também, a gente não tem essa condição. E se tem uma pessoa que é amigo e isento e livre de qualquer tipo de julgamento ou predisposição, pode ajudar, por que não, né? E aí ele coloca o seguinte, peraí que eu me perdi aqui. O crescimento de nossas relações com os semelhantes, né, depende da nossa habilidade em não ultrapassar as possibilidades limitativas de cada um e de obtermos uma compreensão das restrições da liberdade e da disponibilidade dos amigos. Ou seja, é entender que, assim como nós temos nossos compromissos, né, nossas vidas, nossas responsabilidades, os amigos também têm. Então, exigir demais deles, presença constante, né, não está certo, né? É amizade com desapego. Lembra assim, que é deixar a liberdade ao outro, né? Até mesmo para ele ser sincero conosco. E uma outra parte que é muito importante é o seguinte, abre aspas, de modo geral, não admitimos que podem coexistir entre amigos sentimentos ambivalentes, como admiração e inveja, estima e competição, afeição e orgulho.
As emoções radicalmente diferentes ou mesmo opostas são inatas nas criaturas humanas no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, nós não somos perfeitos, né? Todos temos sentimentos que são ambivalentes, que são opostos, e algumas vezes isso vai acontecer também numa relação de amizade, né? Se acontece numa relação afetiva, amor e ódio, aquelas coisas todas, por que não aconteceria na amizade, né? Então, é o que? É entender que somos todos criaturas em evolução. Aí alguém pode falar, ah, tá, Romina, mas e aí, como é que eu faço se a amizade, por um lado, é boa, mas também é tóxica? Gente, tem resposta para isso não, né? Mas procurar ver com os olhos do coração sempre vai nos dar um rumo, uma direção. Porque muitas das vezes o que a pessoa está precisando ali é de aprender com alguém a desapegar disso, às vezes dessa inveja, dessa competição. E ela não tem um modelo ou alguém que auxilie nisso, mas encontrou você. Então, antes de sair despachando amigo por aí, vamos refletir nisso, né? Que não é essa situação, não é essa. A gente ri, mas é muito sério. É olhar para as situações com isenção e com bondade no coração. A professora Lucilena Galvão sempre fala isso. É ver Deus em todas as coisas e em todas as pessoas. Às vezes é difícil. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas Deus está ali? Tá, né? Porque Ele está mostrando que ali tem alguém que precisa de ajuda para evoluir. Às vezes a gente ajuda com conselho, com exemplo, com uma palavra. Às vezes a gente ajuda deixando a pessoa bater cabeça para ela ver que não pode ser daquela forma. Porque ajudar também é dar um passo para trás, abster, né? E deixar que a pessoa ande pelas próprias pernas. Mas isso só vai vir quando a gente conseguir olhar para o outro com esses olhos que Jesus deixou. Amar o próximo como a si mesmo. Então, é um exercício. Nossas existências, vida após vida, trazem isso para nós. E um pouquinho que a gente consiga fazer já é um bom passo no caminho da evolução, né? Então, que a gente não se cobre demais e também não cobre demais do outro. Porque é falho, somos seres humanos falíveis, né? E outra coisa também, a gente não pode esquecer que pela lei de causa e efeito, muitas das vezes, uma perda que nós sofremos, né? Aí um amigo que nos trai, que nos causa aí uma dor muito grande, pode ser um resgate que nós temos que passar. Por quê? Porque talvez em outra existência nós cometemos esse mesmo ato e precisamos agora passar por ele para sentir como que é, né? Então, para entender aí como é que funciona. E isso é muito interessante, a espiritualidade é muito sábia nisso, porque mesmo no plano reencarnatório, nós temos aí situações em que os espíritos, vocês sabem, né? O espírito, não há gênero para o espírito. Não tem espírito masculino e feminino, não existe isso, né? Existe uma aparência com a qual ele se apresenta, mas não existe isso. Então, muitas das vezes, visando o resgate, né, de dívidas pesadas aí que temos, o espírito pede para reencarnar num corpo, por exemplo, de mulher, porque em outra vida ele pode ter cometido violências, né? Pode ter tido ali atitudes bem distantes assim de caritativas, né? Para com as mulheres. Então ele pede para reencarnar e passar pela situação de ser mulher para poder entender o que é isso. E isso vale para tudo, né? Então, lembrando que há sempre uma lei de causa e efeito que explica. Se não foi nessa vida a causa, foi em outra. E tudo para nós é lição. Tudo para nós é aprendizado. Olhando com esses olhos, a gente vai conseguir ter o discernimento disso, né? Depois o autor continua aqui para gente.
Muitas pessoas tiveram uma educação fantasiosa do tipo, abre aspas, e viveram felizes para sempre, né? E aí, quando se deparam com a realidade, elas percebem que não é assim. Então, às vezes, pessoas que às vezes foram criadas naquela infância, tipo uma bolha, preservadas de tudo, com muito cuidado, com muito mimo, não podiam sofrer por nada, não podiam padecer por nada. Quando elas se chocam com a realidade, aquilo desequilibra totalmente, né? Então, às vezes, as pequenas coisas que acontecem conosco no dia a dia, que nos magoam, sim, para essas pessoas, elas tomam uma proporção muito maior, porque elas foram muito poupadas desde a infância. E é daí que eu bato novamente na técnica que ele traz. Muito ajuda quem não atrapalha. E às vezes atrapalhar é querer fazer demais em prol do outro e não deixar que ele tenha e viva suas experiências para cair e conseguir levantar, né? E muitas das vezes para dar valor àqueles que estiveram lá para ajudá-lo a levantar antes, porque senão não acontece. Não acontece, né? E infelizmente as nossas faltas, a nossa insistência no erro, a nossa persistência vai nos custar muito no pós-vida, vida matéria, né? Vai nos custar muito, né? Então, por que a gente não pode ter essa compreensão e analisar isso? O espiritismo, né, a doutrina espírita, não é uma religião. Ela é uma ciência trazida à luz do Evangelho de Jesus, né? E que ela tem explicação para as coisas. Se a gente para e reflete, nós percebemos que há lógica. Então, se há lógica, não importa de onde ela veio, qual que é a origem dela, né? É como a professora Lucilena diz. Se o livro é bom, se a mensagem traz um conteúdo de valor, tem lógica, é racional, tem bom senso, faz sentido, não importa quem escreveu. Não tem que ser famoso para fazer um livro bom. Eu não posso me apegar só àquilo que tem nome. Eu tenho que me apegar ao conteúdo. Então, isso é muito importante, né? E assim como a doutrina espírita traz para nós esses esclarecimentos, eles vêm de outras fontes também. Eles estão na filosofia, né? Eles estão nos conhecimentos do budismo, né? E tantas outras fontes por aí. A própria volta nossa pela natureza, a gente entende isso, né? Então, é a que se refletir bastante, antes da gente julgar e aí sofrer muito, né, pelas perdas depois, porque a gente cobra mais de nós mesmos depois disso. E aí o autor continua: todo ser está na Terra aprendendo a usar coerentemente seus sentimentos e emoções, e não podemos fugir disso. Então toda experiência é aprendizado para nós, né? Nossa visão interior precisa mover-se como um pêndulo, a fim de evitarmos unilateralidades que nos impedem de ver o todo. Sabedoria traduz-se na capacidade de reconhecer ou na habilidade de ver a totalidade da vida em seu completo equilíbrio. Então, viver na polaridade, ou seja, ser muito rígido, né? Como no caso da amizade, dessas perdas, dessas decepções, ser extremamente rígido e julgador com isso não acrescenta nada à nossa evolução. Pelo contrário, nos mantém estagnados, né? E aí nos impede de crescer, de ajudar o outro que está ali para crescer conosco. E, de uma certa forma, isso vai reverberar lá na frente para nós. Então, é mais uma pedrinha na balança lá para a gente carregar. Aí ele continua dizendo o seguinte: Jesus Cristo realçou: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, é a mim que o fazeis. Então, é a forma como nós vamos tratar o outro que vai refletir aí a nossa evolução, digamos assim, né? Mas a gente não trata o outro bem só porque precisa.
se nós não interiorizarmos e assimilarmos esse conhecimento e vivenciarmos, não adianta de nada. Porque Deus que sabe ver tudo, Ele sabe o que é teatro e Ele sabe o que é verdade. Mas não, ninguém tem a dúvida disso, né? Então, por mais que a gente tente esconder de nós e dos outros, Ele percebe, Ele vê, e isso vai para uma continha nossa. Ou no campo do mais ou no campo do menos, né? Então, é sempre refletir muito antes de julgar, antes de cobrar, antes de condenar, né? Porque nós não sabemos o que vai no coração do outro, as dificuldades que ele tem. Agora, para para aquelas pessoas, né, que não lhes falta inteligência, não lhes falta a informação, não lhes falta muitas das vezes uma religião, e ainda assim persistem nesse caminho de erros, né? Só nos resta oração. Porque uma hora ou outra eles vão acordar, né? Como disse, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E é assim que funciona. E a gente impedir essa dor, não, né? Querer poupar, como ele falou aqui, né? Preservar as pessoas, mantendo elas numa bolha para que elas vivam sempre felizes, é um grande erro. Porque aí sim nós estamos interferindo no caminho evolutivo do outro e impedindo que muitas vezes pela dor ele cresça e amadureça. Então, há que se ponderar muito nisso, né? E isso varia em cada situação é única. Não tem como adiantar, como prever, né? Como antecipar. Em nossa caminhada, dia a dia, as situações vão aparecendo. E muitas das vezes, a forma como nós reagimos com uma pessoa, na mesma situação, vai ser diferente de como nós reagimos com outra, porque são pessoas diferentes. E a vida é assim, né? Então não há que se doer por conta disso, né? Se afligir, mas há que se olhar com bondade para cada situação, porque mesmo na perda tem um aprendizado para nós. E a gente olhando isso com aceitação e com amor, nós conseguimos ter um pouco mais de equilíbrio, né? E de leveza na alma para poder ajudar o próximo. Porque ajudar a desequilibrar também ninguém dá conta, né? E aí ele termina, quase terminando. O homem de coração entende perfeitamente que, com as experiências que mantém com os amigos atuais ou que manteve com os amigos que se foram, pode oferecer importantes conexões para ampliar os horizontes do autoconhecimento. A partir daí, tem condições de discernir a variedade de categorias de amigos, né? E aí ele vai trazendo amigos habituais, que possuem uma convivência restrita, porém reúnem-se de vez em quando. E aí ele cita o exemplo aqui, por exemplo, dos cursos religiosos, dos esportes, do lazer, dos eventos, dos cursos, né? São pessoas que se encontram ali com uma certa regularidade. Esse é um tipo de relacionamento, de amizade, entre aspas, né? São unidos pelas profissões que exercem, pelos interesses comuns. Depois tem os amigos chamados de outras vidas, né? Que são todos aqueles ligados pelas afinidades de vidas passadas. Então, muitas das vezes a gente encontra ao longo da vida uma pessoa que a gente parece que conhece a vida inteira, mesmo sem nunca ter visto. E dali nasce uma bela amizade, né? E a amizade não é igual a presença. A amizade, ela sobrevive à ausência física, né? À proximidade física. A amizade, ela sobrevive a qualquer coisa. Assim como todas as virtudes, né? Outra categoria é a dos amigos itinerantes ou transitórios, que são aqueles que cruzam nossas vidas, né? Em determinado ponto da vida, da nossa existência, passam por nós, contribuem, nos ajudam, nos sustentam, né? Nos ensinam tanto e depois seguem o caminho, né? É preciso saber lidar com cada tipo de, de convivência, né?
cada tipo de amizade e entender também que algumas vão vir, ficar, outras são transitórias, porque tem outros caminhos a cumprir, né? E nada disso é abandono, é apenas um até logo. Depois ele diz o seguinte, tem também os amigos íntimos ou permanentes, que são aqueles que possuem um afeto mútuo, que conservam indefinidamente. Então, independente do que aconteça, de quanto tempo passe, da proximidade ou da distância, de uma vida ou de outra, essa amizade perdura, né? E aí ele termina dizendo o seguinte: em verdade, para se possuir real intimidade e adquirir plena confiança entre amigos, é necessário nunca esconder o que há de desagradável em nós, né? Em outras palavras, revelar que somos falíveis, ou seja, é admitir que erramos, que caímos, que ficamos perdidos, que às vezes faltamos àquela pessoa quando não deveríamos ter feito isso, ou circunstâncias nos tornaram temporariamente ali ausentes, né? Mas é que isso não anula a amizade. Então é entender isso e perdoar, porque ao longo de toda a nossa vida nós vamos passar por experiências assim, né? Aqui ele fala do campo da amizade, mas ao longo de toda a nossa vida nós passamos por várias experiências assim. Então é entender isso, né? Porque a gente tem que lembrar que nós estamos num planeta temporariamente como matéria, porque somos espíritos. E aqui tudo é transitório. Por isso, olhar com amor, né, com bondade, com compreensão, mesmo que a gente não tenha ali o real motivo do que está nos acontecendo, mas saber que há uma razão para isso, nos traz mais serenidade. E muitas das vezes evita que a gente perca aí bons relacionamentos, boas amizades, em virtude de julgamentos antecipados, né? Ou de muita rigidez, de achar que só o nosso jeito é que eu sei. As dores da alma em relação às amizades não são propriamente dificuldades desta época. Já eram no passado distante, motivo de admoestações e de conselhos. Então, são coisas que vêm de antes, né, de muito tempo, ao longo de toda a humanidade tem sido assim. E é importante que a gente compreenda, e compreendendo que a gente busque, né, conservar, busque reparar nossas faltas, admitir nossas fraquezas, entender que o outro também passa pelas suas dificuldades e com isso podemos ser de alguma forma úteis, né, ao crescimento do outro também e ao nosso próprio. Então é essa importância. No mundo que nós vivemos hoje, com tudo tão não é nem transitório, com tudo que tem tão pouca duração, as coisas acontecem numa rapidez tão grande, tudo muda o tempo todo. Se a gente se apega dessa forma às amizades e aos relacionamentos, nada há de perdurar, né? Então é onde se diz que é muito fácil abandonar as relações, porque o mundo está circulando num ritmo diferente, mas nós precisamos entender que não é assim que funciona, né? Cada situação é uma, cada pessoa está passando ali seus momentos, nós não sabemos quais são. Então, que a gente possa ter essa compreensão com o outro, né? Conosco, e buscar um melhor entendimento, porque nada há que traga mais lucidez do que, como ele colocou, o diálogo, né? O reconhecimento de que somos falíveis e a tolerância para com o próximo, que é importante, né? É isso, esse capítulo realmente é grande, né? E precisava daquela introdução. E na segunda parte, deixa eu ver aqui, ele vai falar sobre as perdas da vida. E tem mais uma terceira parte ainda.
Então, eu espero poder trazer ao longo da semana essa segunda parte do capítulo, né? Ainda não sei o dia, mas se Deus quiser, a gente vai estar por aqui juntos, né? Que todos tenham um ótimo sábado, uma noite de sábado, né? Um ótimo domingo. E que Deus aí cuide de nossas famílias, de nossas amizades, de nosso trabalho, de nossa saúde, de nossos relacionamentos, e principalmente do nosso íntimo, né? Para que a gente tenha sempre força de olhar para nós mesmos e poder nos perdoar e nos ajudar nesse processo de autocura, né? De autoconhecimento. Muito obrigada para quem está aí. Espero que todos fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito, né, a todos vocês. E que nossas orações cheguem a todos que delas necessitam, porque o mundo está precisando muito desse despertar, dessa consciência, dessa necessidade da gente voltar o olhar para dentro de nós, para que nós possamos melhorar a nós mesmos e assim contribuir para esse progresso da humanidade que não está fácil, né? Então, que a gente possa contribuir dessa forma. Muito boa noite, muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós, né? Com Deus.